Pessoal, como nós estamos falando a respeito de dinheiro me pertence. Essa questão, tudo relacionado ao dinheiro exige uma atenção bem apurada, porque o nosso adversário, o diabo, cabra ruim, como diz a dona Geralda, ele sabendo a importância do dinheiro, então ele criou muitos mitos, né? E muito desses mitos se tornou entidade, se tornou mesmo potestade, ou seja, aquela ideia bem definida que capaz de invadir a mente das pessoas e criar um conceito. Então muitas pessoas acreditando da mesma maneira, aquilo se torna uma força operante aqui no mundo físico, que se você não tiver uma mente forte, um conhecimento, você é levado, aquilo te invade e você passa a pensar exatamente como todos pensam. Por isso, esse assunto é muito importante. A primeira coisa que é necessário você olhar e entender, olha a importância do dinheiro. O que leva as pessoas, os pais de família, a sair de suas casas, deixar os seus filhos, sua família, alguns todos os dias mais ali nas proximidades e outros passam meses e meses fora. Então o que leva as pessoas a fazer isso? Não é por causa do dinheiro, não por causa do dinheiro em si, mas pela importância que o dinheiro representa. Porque o dinheiro é o instrumento que se troca por tudo que nós precisamos aqui, por roupa, por comida, por aluguéis de casa, para construir casa própria, para comprar tudo aquilo que facilita a nossa vida. Então o dinheiro é importante não por causa do dinheiro em si, mas pelo que ele representa. Então, você precisa entender primeiramente esse ponto para que você possa derrubar, como por exemplo, aquela ideia que dinheiro é coisa do diabo. Como é que a gente vai trabalhar todos os dias por uma coisa que é do diabo? Mas você observe que a maioria das pessoas pensam assim. Então são as mesmas pessoas que levantam todos os dias para ir trabalhar acreditando que dinheiro é coisa do diabo. Eu não queria ir trabalhar se eu sei que o que eu vou buscar, o fruto do meu trabalho é uma coisa do diabo, não tem sentido. Só que a maioria das pessoas não imaginam que quando elas creem assim, a própria natureza dela irão trabalhar para ela nunca ter o dinheiro. E é isso que pode ter certeza, é uma das coisas que tem levado muitas pessoas a não alcançar, não conseguir nada na vida. Então, em cima desse primeiro pensamento, vamos começar a analisar o seguinte: a falta do dinheiro, ele causa dores, porque falta comida, porque falta o pai de família não pode desenvolver a sua família. Se os filhos estiver doente, não pode levar a um hospital. Então veja os males que a ausência do dinheiro faz. Então, pela importância do dinheiro, pelo fato do dinheiro ser muito importante e as pessoas sentirem a falta na sua casa, são pais. Infelizmente, quantos pais de famílias já tentaram contra a sua própria vida, porque eles se consideram que eles não foram um bom pai, porque não pôde suprir a necessidade dos seus filhos, da sua família. Então, eu estou só aqui apontando, despertando a tua consciência para que você possa ver a falta do dinheiro, quantos males faz. Então, esses pais de família e outros que precisam do dinheiro, mas não têm o dinheiro, então, por causa dessa carência, pela falta contínua e pelo desejo acumulado de ter, é que leva as pessoas a fazer coisas terríveis para obter o dinheiro. Que se ela tivesse uma cultura de saber que o dinheiro, como por exemplo a água é muito importante, mas você nunca viu, pelo menos aqui no nosso país, olha, fulano ia passando ali com uma garrafinha d'água e alguém assaltou ele e tomou a garrafa d'água dele. Não existe isso. Por quê? Porque mesmo a água sendo algo importante, mas se tem água com facilidade. Mesmo a gente precisando comprar algo em algum momento, a gente está viajando, né? Mas você vê, nunca a intensidade da natureza das pessoas em relação à água, mesmo a água sendo mais importante, porque o corpo humano depende muito mais da água em si do que do dinheiro. O corpo humano não precisa do dinheiro. O corpo humano, nós seres humanos, precisamos do dinheiro para trocar por tudo aquilo que nós necessitamos no dia a dia. Eu estou falando isso para que você vá pensando, para desconstruir essas crenças erradas. Então, essas pessoas, por causa da falta, por causa da carência do dinheiro,
que elas fazem coisas terríveis, enquanto que, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que obtêm dinheiro, elas se tornam idolatradas. Então você vê o desequilíbrio de um extremo ao outro extremo. Eu costumo falar, o frio demais mata. Nós precisamos do frio, mas o frio demais mata. Precisamos do calor, mas o calor demais também mata. Então, por causa desse desequilíbrio, é que de um lado, pessoas passam a vida inteira sofrendo, passando privações, que por isso desejam ardentemente o dinheiro. E muitas dessas pessoas, muitas não, praticamente todas essas pessoas que passaram a vida inteira, se elas obterem o dinheiro sem que seja feito um tratamento nelas por Deus, que não estou falando de tratamento secular por Deus, essas pessoas também, elas não saberão administrar o dinheiro, porque quando uma pessoa ela tem dinheiro, ela vai primeiramente ativar dentro dela sentimento, comportamento que ela desconhecia, ela não tem defesa para isso. E o dinheiro nas mãos de pessoas vai atrair predadores de fora, que a pessoa também, por ela nunca ter tido dinheiro, ela não vai saber lidar com aquilo. E aí coopera para criar aquele mito, pelos os acontecimentos ruins que acontecem após, para criar os mitos. Que dinheiro é coisa do diabo, e dinheiro não é coisa do diabo. Dinheiro é uma coisa boa, né? O diabo é que as pessoas não sabem lidar com elas, com o dinheiro. Mas, veja, no plano de Deus diz assim, deixa eu até procurar aqui, estar aqui em... Deixa eu procurar primeiro, depois eu digo aqui onde é que está. Deixa eu encontrar aqui, provérbio, é provérbio não, Eclesiastes. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar. Tô chegando. Pelo menos Eclesiastes eu encontrei. Capítulo 5, a partir do verso 19. Veja. Cadê aqui? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para dele comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. O que é o dom de Deus aqui? A capacidade de ter dinheiro, mas não deixar ser usado pelo dinheiro, mas usar o dinheiro para aquilo que é bom. Isso é dom de Deus. É por isso que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Quando você adquiriu pela tua fé, junto com a fé tem um dom de Deus, junto com a prosperidade tem um dom de Deus, e fora disso acrescenta as dores. Por quê? Se uma pessoa ela adquire dinheiro por outra razão e ela não é temente a Deus, aquele dinheiro que ela tem, que não foi Deus que deu, diante do céu, ele está usurpando os verdadeiros herdeiros. Então vai acrescentar dores. Isso que você crê ou não, ou alguém crê ou não, não importa, não interessa, vai acrescentar dores. Enquanto que Deus dá riqueza, mas dá o dom. Veja, dá o dom. Então nós precisamos aprender sobre isso. Por isso eu peço que você já compartilhe o nosso vídeo, o aplicativo do rádio, ou assiste nosso canal, porque nós iremos estar falando sobre isso. Tem muitas revelações maravilhosas para que você possa entender, porque não é normal, não aceite como normal, pais de família passar privações com tanto dinheiro no mundo. Tem dinheiro demais no mundo, e o pior, existe tanto dinheiro, porque muitas pessoas têm dinheiro, muito dinheiro, por causa desse distúrbio, e o próprio poder contrário ao de Deus está trabalhando para facilitar os que não são de Deus. Então muitas pessoas têm muito dinheiro, então como o dinheiro dá status, usa esse dinheiro para aquilo que não gera vida. E a Bíblia diz, por que gasta o vosso dinheiro naquilo que não é vida? Está lá em Isaías 55. Então essas pessoas têm uma tendência de ser idolatradas, gastam muito dinheiro com coisas banais, coisas que não geram vida, enquanto tem milhares, ou por que não falar milhões, ou por que não falar bilhões. Segundo as estatísticas, os estudos dizem que tem 2 bilhões de pessoas passando fome na terra, com tanto dinheiro no mundo. Então isso por causa do desequilíbrio, essa não é a vontade de Deus. Então você está ouvindo uma palavra como essa,
você se voltou para essa palavra, se essa palavra alcançar o seu coração, essa coisa acaba aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, e as portas irão se abrir para você, e você vai ser uma bênção. Por isso, eu já lhe digo mais uma vez, assista ao nosso programa, assista nossos vídeos, nos ouça pelo aplicativo do rádio, para que nós possamos crescer. Nós vamos estar falando a semana inteira, outra semana, enquanto for necessário, a respeito do dinheiro me pertence. Personalizando aí o dom de Deus, ou seja, o benefício que Deus nos deu de ser herdeiro de tudo que pertence a Ele. E o que pertence ao Senhor? Do Senhor os céus e a terra e tudo que no universo existe. Então nós que creiamos, que tenhamos o Espírito de Deus, somos os verdadeiros herdeiros de todas essas bênçãos.